Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal após o pregão desta sexta-feira, dia 22 de novembro. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos. Já estamos vendo aqui o Ibovespa com alta de 0,75% no dia. Muito bom, porque se sustenta acima desse patamar. E na semana aí vindo para um fechamento acima de 1,6%. 1,5%, né? Ainda está dentro do leilão de fechamento, então pode alterar um pouco esse percentual positivo aí da semana. Enfim, uma boa semana para o índice Bovespa. Antes de dar continuidade aos comentários, a análise aqui de todos os ativos, peço para que você se inscreva aqui gratuitamente no meu canal no YouTube, aqui no canto inferior direito do seu vídeo. Se estiver aparecendo a imagem, inscreva-se, basta você passar o mouse aí no canto inferior direito do seu vídeo, em cima dessa imagem, e na sequência clicar na opção que vai aparecer para se inscrever gratuitamente no canal. Lembrando, se não estiver aparecendo essa imagem, tem na parte inferior também do vídeo o botão de inscreva-se no canal. E para receber as recomendações de compra e venda no seu celular, no seu desktop, as carteiras de ações, tem a atualização da carteira exponencial, que é a carteira semanal na segunda-feira. É só você clicar aqui no card que está aparecendo para você, seguir os procedimentos para que você possa testar esse serviço de forma gratuita durante um determinado período. E na análise de hoje, além do Ibovespa, que eu já comecei a comentar, vou falar sobre os futuros, mini índice, mini dólar, depois eu venho falando aqui de PETR4, de Vale 3, VVR3, Light 3, GNDI3, Rapid 4, BBAS3 e Gol 4. Então o Ibovespa alta aí no pregão de hoje aí em torno de 0,75%, quando eu falo em torno é porque está dentro do leilão de fechamento, então pode alterar um pouco. Ponto positivo, sustentação do preço em cima da média móvel de 13 períodos, algo ainda mais favorável para o índice Bovespa e inclusive até vindo para testar aquela resistência citada na última videoanálise, que é a resistência aqui em torno dos 108.367 pontos. Acima disso, basicamente, a máxima histórica lá, a região de 109.580 a 109.671. Então essa seria a próxima faixa de resistência do Ibovespa. Então aqui está num patamar que pode entrar pressão vendedora, dar uma patinada aqui, mas ainda assim com um aspecto positivo. Enquanto se mantiver acima desse patamar, basicamente acima da mínima do pregão de hoje, que foi 107,156, Ibov segue num contexto de recuperação e mais positivo para as operações da ponta compradora, tanto que começaram a aparecer mais operações de compra, entradas aí favoráveis na ponta compradora, que eu vou mencionar inclusive nesta videoanálise. Gráfico semanal, com essa alta, Ibovespa ainda segue dentro de um processo de correção, né? Porque a gente teve esse movimento de subida, parou de subir aqui e tudo o que acontecer daqui para frente, enquanto não romper essa máxima, segue dentro de um processo de correção. Mas a correção está se mostrando mais fraca do que foi o movimento de subida. Ibov se sustentando acima de dois topos anteriores, o que é bom, que é um aspecto favorável da tendência de alta de médio prazo. Então, o Ibov segue bem, alta boa na semana e viés aí positivo no curto prazo sendo retomado. Futuros, gráfico de 60 minutos. Lembre-se aí de deixar seu like, seu joinha nessa videoanálise se ela for útil para você de alguma forma, seja agora ou no decorrer dela. Temos um mini índice dentro de uma tendência de alta, topos e fundos ascendentes. Fez um recuo aqui no pregão de hoje, já girou uma sinalização para cima, enfim. Abriu o pregão de segunda-feira subindo, fica mais para se buscar a operação na ponta compradora de fundo ascendente ou de pivô de alta, preferencialmente de fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Abriu aqui caindo, gerando sinal de topo no dia 60, melhor ainda se abrir subindo e depois gerar sinal de topo para ficar mais interessante para venda. Porque se abrir caindo e já batendo aqui nesse patamar de antigo topo, que é um patamar aqui em torno de 108.710 a 108.635, isso aqui já tende a funcionar como patamar de suporte. Então, risco maior para buscar venda aqui logo em cima desse patamar. Se for abaixo, o topo descendente no G10 ou no G5 abaixo desse patamar, ok, mais interessante para se trabalhar na operação na ponta vendedora. Olhando até para o gráfico de 10 minutos, ou mesmo 10 já gerou aqui um pivô de alta, uma lateralização e uma sinalização para cima. No gráfico também de 5 minutos, gera ali um candle de força devolvendo um grande candle de baixa e novamente movimentação para cima. Enfim, depois de um longo movimento de subida, após correção aqui em duas etapas, o mercado vai jogando para cima. Então, o aspecto ainda segue positivo para as operações na ponta compradora aí no mini índice de day trade, a não ser que venha para baixo do nível que foi citado, gerando topo descendente. No dólar, pregão de hoje, estável, 0,01% nesse momento. Dólar com 3 candles corrigindo a forte alta, mas ainda é pouco em termos de correção todo esse movimento de subida. Mas o fato é o dólar segue forte. Quando eu falo forte é porque a correção está fraca em relação ao que for subida. Então, por enquanto, os compradores, os vendedores estão fracos e o dólar vai se sustentando acima de um patamar que era resistência muito forte.
está funcionando bem como suporte aqui a região dos 497,50, ponto mais alto, mas o ponto que começa uma relevância muito maior é 485. Olha a quantidade de testes nessa faixa de 485. Então tem muitos testes nessa região, então é o patamar de suporte mais relevante para o dólar. Gráfico de 60 minutos, só para mencionar no semanal o dólar vai fechando aí estável na semana, ou seja, mas segue dentro do movimento de subida. Para gerar algum sinal, para ter alguma correção desse forte movimento de alta, perda da mínima dessa semana, que foi de 473,50. Então, no gráfico diário, ou no gráfico de 60 minutos, nós temos dólar que veio aqui, se abrir subindo e viesse para baixo, ficaria mais para ponta vendedora. Agora o dólar volta para cima, naquele nível lá que a gente já comentou no pregão de ontem, que é aquele patamar de 499,50, 497,50, enfim, nessa região, essa região é um ponto relevante de resistência agora para o dólar. Passou a trabalhar acima principalmente dos 4.200, ou melhor ainda, dos 4.204, abriu subindo e passou a gerar fundo ascendente pelo menos acima dos 4.200, no gráfico de 10 ou de 5 minutos, fica mais para se buscar a operação na ponta compradora. Abriu caindo e veio para baixo da região aqui de 494,50. Abriu caindo, veio para baixo de 494,50 e passou a gerar topo descendente abaixo dos 494,50 no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Foco em venda de day trade no dólar. PTR4 no pregão de hoje, alta de 0,2%, praticamente estável, ainda está dentro do leilão de fechamento. Deixa eu só confirmar aqui se já saiu do leilão de fechamento, ainda não. Aqui leilão de fechamento apontando para fechamento ali em cima dos R$30 por enquanto. Ó. Então, mas ainda tá um pouco mais pesado na ponta vendedora, que pode jogar ela um pouquinho mais para baixo dos R$29,99. Fato é, ativo segue aí no seu movimento de alta, a gente segue na ponta compradora sem nenhuma alteração em relação à nossa entrada na ponta compradora no papel. Então segue dentro do movimento de subida. Um ponto interessante, permanência acima desse nível aqui, que foi o retorno que me levou à compra do papel, que eu já falei, inclusive na análise especial. Se você ainda não assistiu a essa análise especial divulgada aqui ontem no canal, assista que vale a pena ver o cenário como um todo desse ativo. Né? As diferentes formas de entrada nesse papel, seja para curto prazo, que é o foco aqui dessa entrada, seja para prazo maior, que ela está na carteira exponencial, que é um ativo que está na minha carteira exponencial, que é a carteira semanal, e também está na carteira mensal. Então, um cenário que eu vejo mais positivo para a ação. Vale 3, destaque do pregão de hoje, a alta de 3,1%. Qual o aspecto muito positivo que ela faz com essa alta? Em termos de posições na ponta compradora, ela volta para cima desse patamar. Agora, eu espero que nessa retorno, as correções, as próximas correções, seja no preço ou no tempo, as sinalizações de alta, as próximas sinalizações de alta ocorram acima desse nível aqui, não venha mais gerar sinal de alta aqui bem abaixo desse patamar, abaixo de um teto, ou seja, demonstre mais força por parte dos compradores. Porque se você olhar para o gráfico semanal, observe o gráfico semanal que ela teve, ó. Ela foi lá, bateu na resistência, que está voltando aqui para cá, a semana fechando com alta de mais de 6%, gerou um baita topo na resistência e agora ela está tentando anular essa formação de topo. Ela anula completamente ao superar essa máxima aqui, que é de R$ 50,53. Toda essa região ali dos R$ 50 até os R$ 50,53, zona de resistência para a Vale 3. Para operações de compra nesse ativo, dentro do que eu acabei de mencionar, olha, ela abriu um gap. Importante não mais voltar para baixo desse gap e melhor ainda se ela se sustentar pelo menos acima da região dos 48,70. Ou seja, no G60, se ela abre aqui caindo no decorrer da segunda-feira ou de segunda para terça-feira, gera sinalização de alta no gráfico de 60 minutos ou até mesmo pivô de alta, fica mais para se buscar a operação na ponta compradora de fundo ascendente, preferencialmente no G60, se afastando mais dessa região, ou a outra forma, o gráfico, o preço dessa ação ultrapassa essa faixa de preço aqui de dois topos anteriores, recua e aí no recuo, na hora que gerar a sinalização de alta já acima dos R$ 50, melhor ainda para fazer a compra no ativo. Acabou de sair do leilão, fechando aí acima dos R$ 50 com alta de 3,33% e deixando a semana com alta de 6,45%. Então, ótimo pregão para Vale 3. Para quem está comprado, para quem entrou comprando no pregão de hoje, rompimento aqui daquela região do G60 que eu tinha comentado na última videoanálise, que é uma região importante. Para quem abriu já comprando ativo esse rompimento aqui, stop trabalharia abaixo do gap do pregão de hoje, ou seja, o stop poderia ficar facilmente em R$ 48,41. Via Varejo, recomendação de compra no pregão de hoje. A ação, eu comentei, já tinha comentado esse ativo, comentado aí nas últimas análises, e no pregão de hoje,
ela veio para romper essa máxima. A recomendação foi na superação dessa máxima aqui. Poderia ser aqui, ó. Mas, como era muito próximo daqui para cá em relação à volatilidade do ativo, eu recomendei compra na superação dessa máxima aqui. Ou seja, se ela confirmasse fundo e pivô ao mesmo tempo no pregão de hoje. Foi isso que ela fez. Então, o ativo fechou o pregão aí bem, com alta de 4,11%, proporcionando um pivô de alta, ativo que inclusive até coloquei na carteira semanal também nessa semana. Aqui está o gráfico semanal, fechando ali, confirmando a formação de fundo. Vamos ver se ela consegue agora deslanchar para superar o seu principal desafio, que é a região dos R$ 7,93 a R$ 8,00. Essa região aqui, ó, ela patinou bastante, já está bem em cima desse patamar. Passando os dados desta compra, temos aqui a entrada por volta de 7,72, que foi a superação dos 7,71, essa máxima aqui. Ela fechou em 7,86. Stop em R$ 7,39. Risco dessa operação de 4,27%, alocando 11% do capital total e com objetivo lá na faixa dos 8,38, um objetivo inicial nessa ação. Depois disso, Light 3, recomendação de compra no pregão de hoje, porque ela abriu caindo, eu já tinha falado dela no pregão de ontem, ela abriu caindo. Se ela superasse a máxima do pregão anterior, que era 19,65, recomendação de compra. Ela fechou um pouquinho abaixo do nosso valor de entrada. Então, passando os dados da compra da Light 3, que já foi falado em detalhes na última videoanálise, 19,66, depois com stop aqui em 19,17, isso gera um risco em torno de 2,49%, que é o tamanho do stop da operação. Alocando 20% do capital total, tem uma volatilidade um pouco menor, e o objetivo ficando na faixa dos R$ 20,64. GNDI 3, também recomendação de compra no pregão de hoje, fechou aí o pregão com alta de 2,49%. Essa entrada foi mais na última hora de pregão, após as 17 horas. Essa recomendação de compra chegou aí no seu celular, no seu desktop, enfim, se você estiver dentro do canal, no Telegram, canal do DV Invest. Se não tiver, é só clicar aqui no izinho para você participar também, receber todas as orientações e informações relevantes no seu celular ou no seu desktop. Então o ativo fechou o pregão bem. A expectativa aqui com essa entrada dela foi porque ela fechou já o pregão bem ontem, só que ela ficou com um stop muito grande, né, para entrar com um stop aqui embaixo. Hoje ela superou essa máxima, que ela, depois dela ter ficado o G60 aqui de lado um tempão, na hora que ela rompeu essa máxima, que basicamente entrada logo na sequência. E ela terminou gerando uma última hora de pregão muito forte para cima, subindo 2% nesta última hora de pregão. E o que eu vejo também interessante, o gráfico semanal recua, bate ali na média e gera sinalização de fundo. Vamos ver se ela consegue deslanchar para cima. No gráfico diário já tinha uma tendência de alta aqui? Não tinha uma tendência de alta. A tendência basicamente era uma tendência de baixa, que ela vai dando um indício de mudança dessa tendência com o retorno do preço, principalmente para cima desse nível aqui, ó. Então eu vejo com bons olhos essa operação. Dados da entrada da GNDI 3, R$ 59,28, ponto de entrada, fechou em R$ 60,15. Stop da operação em R$ 57,58. Isso dá um risco em torno de 2,87%, alocando 17% do capital total e com objetivo na faixa dos R$ 62,68. Ou seja, basicamente o objetivo está aqui na região de topos anteriores. RAPT 4, recomendação também de compra no pregão de hoje. Por quê? Compra se o papel está dentro de um cenário basicamente de indefinição da tendência, né? Pode falar que veio aqui, superou essa máxima, voltou aqui para baixo e agora gera uma retomada da tendência de alta de curto prazo. Mas eu ainda olhando para os movimentos maiores, eu vejo o ativo num ponto relevante de resistência. Por que então você fez essa entrada? Por conta do cenário como um todo, né? O gráfico mensal desse ativo é em tendência de alta, ou seja, o longo prazo o papel aponta para a tendência de alta, está rompendo aqui toda uma região de resistência e vindo para um rompimento da máxima histórica, que é algo significativo. Então, um ativo que eu vejo com bons olhos, semanal, depois desse movimento de subida que veio para cima de uma série de resistências, patinou e está gerando sinalização para cima. Vamos ver se ela confirma e gera algo para cima. Não sei se ela vai realmente subir, mas dentro de um contexto mais positivo, de um viés mais de alta, estou buscando uma boa relação risco-ganho nessa ação. Se resolver andar e romper tudo isso aqui para cima, pode gerar uma boa relação risco-ganho. Então, aqui nós temos a entrada por volta dos 10,73, fechou em 10,76, ainda válida a entrada, com o stop em R$ 10,41, risco de 2,98%, que é o tamanho do stop da operação. O objetivo na faixa dos R$ 11,37, alocando 17% do capital total em RAPT 4. Então temos essas 5 posições em aberto aí: PTR4, VVR3, Light 3, GNDI 3 e RAPT 4 para a próxima semana.
Banco do Brasil, fechamento bom, alta aí de 1,48%, já oscilou acima da máxima desse candle, já gerando o primeiro sinal de mudança dessa tendência aqui, podemos dizer um leve W que ela está montando aqui, que é a mudança da tendência de baixo para a tendência de alta, um fundo duplo. Projetando aqui esse fundo duplo, a expectativa, principalmente se superar a máxima do pregão de hoje, que foi de R$ 46,90, a expectativa de alta aqui, a projeção desse fundo duplo, ficaria lá por volta dos 48,26. O próximo desafio dessa ação está aqui, ó, muito próximo, na região ali que vai de 47,28 a 47,35, zona de resistência mais relevante que eu vejo para a ação. Tem uma intermediária aqui na casa dos R$ 46,98, R$ 47 reais, mas a mais relevante que eu vejo no primeiro momento está aqui e depois essas máximas aqui foram bem testadas na casa dos 48,13. Por que eu falo de superação da máxima do pregão de hoje? Porque olhando para o gráfico semanal que está indefinido no médio prazo, basicamente aqui indefinido, a superação da máxima do pregão de hoje reforçaria o sinal de um fundo ascendente no gráfico semanal, aumentando a chance de subida do preço, com bons desafios pela frente. O principal do gráfico semanal em termos de desafio são esses topos anteriores, que aqui virou fundo e aqui tem esse topo e esse topo também, enfim, ali na casa dos 48,86, resistência para o gráfico semanal em cima de Banco do Brasil. Para quem entrou comprando o ativo, ou trabalha com stop abaixo da mínima desse candle, ou principalmente aqui mais bem posicionado, abaixo aqui do fundo, lá em R$ 45,33. Depois vamos falar de Gol 4, que terminou o pregão também com boa alta de 2,45%, gerando um sinal aqui de fundo ascendente, já muito próximo de gerar um pivô de alta, ela gerou uma pancada para baixo, agora está tentando se recuperar. A superação da máxima aqui dessa região de topo, que está aqui na casa dos R$ 34,99, sinalizará um pivô de alta no gráfico diário. Melhor ainda se fechar um pregão acima dos R$ 35 a partir de segunda-feira. É uma das opções de entrada. Tem um desafio aqui nessa faixa dos R$ 34,99 a R$ 35,18, fundo aqui anterior. Então essa aqui seria a primeira zona de resistência do ativo. Fechou acima desse patamar de segunda-feira, reforça um pouco mais a chance de recuperação da Gol 4. Para quem já comprou essa ação em termos aí de swing trade, na formação desse fundo, o stop pode ficar mais bem posicionado em 33,46 e mais curto na faixa dos 33,73. Ou seja, depois de voltar para cima da média móvel de 13 períodos, o retorno do preço para baixo dessa mínima aqui já não seria algo muito legal para a operação na ponta compradora, ou seja, o stop poderia ficar um pouco mais curto do que lá embaixo no fundo. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha nesta videoanálise. Um grande abraço, um excelente final de semana. Lembre-se de aproveitar o curso. Domingo tem live exclusiva para tirar dúvidas e também vai ter uma live aqui aberta dentro do YouTube sobre aí um assunto interessante em cima de análise técnica. Então fique atento aí aqui no canal no YouTube sobre a live e também se você já se inscrever no curso, que o link está aqui na descrição desse vídeo, para você se inscrever no curso de a última turma do ano, você já vai participar dessa live exclusiva para tirar dúvidas no domingo de manhã. Um grande abraço, um excelente final de semana e até mais.